Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus a todos que vão estar vendo essa ministração, vendo essa gravação. O meu esposo, ele acabou de, assim que meu esposo acabou de sair para ir trabalhar, hoje eu estou de folga, eu trabalho um dia sim, um dia não, eu trabalho todos os dias. Eu vim aqui no nosso cantinho de gravação, de meditação, para estar lendo um pouco a palavra, meditando e orando, porque nós temos que alimentar primeiro, assim que nós acordamos, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, lendo a palavra, falando com Deus, falando com aquele que nos permitiu mais um dia de vida, que nos permitiu abrir os olhos e acordar. E tá meio friozinho, eu tô aqui também tomando meu café, enquanto eu tomava meu café e meditava, Deus foi falando no meu coração, quando eu estava lendo. O Espírito Santo, ele vai falando, ele vai ministrando, ele vai conversando com a gente, ele é o nosso professor. E eu fui me lembrando de fatos, acontecimentos na minha vida, como acontecimentos que eu vi acontecer em outras pessoas, coisas que a gente vê em nossa volta, coisas que a gente vê dentro das igrejas. E o Espírito Santo foi me lembrando e foi falando, e foi falando. E eu senti trazer essa ministração a vocês. Porque existe algo essencial para nós que buscamos a Jesus com sinceridade, nós que queremos estar na presença de Deus, existe algo essencial que nós devemos saber, nos perguntar e ter da forma certa. E o que seria isso? Existe algo chamado motivação. Tudo na nossa vida requer uma motivação. Você requer uma motivação para trabalhar, para levantar de manhã. O ser humano, ele é movido a motivação, um objetivo, algo que o faça, que o anime a fazer algo. E a motivação tem que ser sempre a motivação correta, para que nós não nos colocamos em armadilhas, para que nós não possamos passar por sofrimentos maiores do que deveríamos. E a motivação, quando a gente fala de motivação, em vários sentidos, que eu poderia citar vários sentidos aqui, mas agora a motivação que eu estou falando é referente a Deus. Qual é a motivação que te leva a buscar Deus? Porque, meus irmãos, observe o que acontece nas igrejas. Estava pensando, estava lembrando de muitas, assim, como posso dizer, ministrações que eu vi, muitas coisas que eu vi dentro das igrejas, sem citar nome de igreja, falando num geral, num apanhado geral, às vezes até mesmo em gravações do YouTube, do Face ou pessoalmente, nós vemos as motivações. Presta atenção nisso. Geralmente um pregador, quem esteja pregando, ele fala, vá a Jesus, vamos a Deus, porque Ele pode te dar algo. Ele pode te curar, Ele pode te dar uma casa, Ele pode te dar um carro, Ele pode, sabe, sempre interesse de algo. Não, eu vou a Deus pelo que Ele pode me dar. Ou seja, qual é a motivação que a igreja está passando para as pessoas e talvez não se deu conta, porque muitas vezes estão fazendo isso sem parar para meditar e perceber. Qual é a motivação? Vá a Jesus, vá a Deus pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele pode fazer na sua vida, pelo que Ele pode te curar. Será que isso é certo? Eu vou mostrar aos irmãos na palavra. Se nós formos lá no Evangelho de João, capítulo 6, e os versículos 26 e 27, nós vamos ver algo que o próprio Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 26 e 27, diz assim. Jesus respondeu-lhes e disse, em verdade lhes digo, que me buscam não pelos sinais que me viram, mas porque comeram do pão e se saciaram. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, porque é este o Pai, Deus, o selou. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos, é um episódio que se passa depois que Jesus faz a multiplicação do pão, no lado da multiplicação dos pães. Então, nessa ocasião, como fala aqui, ele se encontra do outro lado do mar, e vem pessoas e ele pergunta, mestre, quando chegasses aqui? Aí Jesus responde com essas palavras, em verdade lhe digo, que me busco não pelos sinais que viram, mas
porque comeram do pão e se saciaram. Jesus ele tinha atravessado o mar, estava do outro lado do mar após fazer o milagre da multiplicação dos pães. E aquelas pessoas, aquela multidão foram atrás dele e perguntaram como chegar, porque eles demoraram mais para chegar, como que o comércio chegou ali. Eles estavam seguindo Jesus. E Jesus ele conhece o coração. Eu sempre falei e falo em várias ministrações que Deus ele não vai olhar a sua aparência, Deus não vai olhar a placa de igreja que você está, Deus não vai olhar se você é alto, se você é baixo, se você é moreno, se você é loiro, se você é negro, Deus não vai olhar se você é bonito, se você é feio, Deus vai olhar o teu coração. Porque no teu coração estão as verdadeiras intenções que você tem guardado dentro de si. Deus vai olhar a tua essência. E Jesus, Filho de Deus, semelhante a Deus, a imagem e semelhança de Deus, ele tinha esse poder. Ele tem esse poder. Ele olha para aquelas pessoas e vê a motivação dela. Por que elas estavam seguindo ele? Por que elas atravessaram o mar atrás dele? E Jesus, ele viu que era pelo que ele tinha feito, era pelo pão que ele tinha dado, ele tinha acabado de fazer o milagre do pão, era por algo material que ele tinha oferecido. Eles não tinham descoberto que Jesus, ele tinha muito mais do que aquilo para dar. Ele era o próprio pão vivo que veio do céu. Quem se alimentasse, prestasse atenção na sabedoria que vinha de Jesus, ia ganhar muito mais do que aquela coisa material. Quando você olha para Jesus e consegue ver quem ele é, você alimenta a tua alma, o teu espiritual. E esse alimento ninguém, nem mesmo o inferno pode tirar de você. Esse alimento vai com você quando você passar dessa vida. Esse alimento é que vai aprimorar o brilho que existe na tua alma, vai aprimorar a tua essência. É um alimento eterno. Nada te tira quando você entende quem é Jesus. E quando você entende quem é Jesus de verdade, você não vai a ele pelo que ele pode fazer, como esse povo. Ele foi a Jesus pelo que ele podia fazer. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Você vai a Jesus pelo que ele é. Você conhece ele, você o ama pelo que ele é. E você ama tanto pelo que ele é, que mesmo que ele não faça milagre algum, você vai continuar o seguindo pelo que ele é. Porque a luz de Jesus, a presença de Jesus, ela te traz paz interior, ela muda aqui dentro. E é o que o ser humano precisa. Porque essas coisas que nós temos aqui, casa, bem materiais que você adquire, carro, todas essas coisas, elas perecem. Até mesmo o teu corpo, quando você é curado de alguma doença. Todos nós um dia vamos morrer, mesmo que sejamos curados, mesmo que tenhamos saúde, nós vamos ficar eternamente. Então até mesmo esse corpo ele vai perecer. Ele vai voltar para o pó. E a sua alma volta para Deus. Ou seja, tudo nessa terra é vaidade, como diz Salomão. Salomão lá em Eclesiastes, eu estou lendo Eclesiastes na continuidade da Bíblia, que eu leio a Bíblia inteira, como eu já expliquei, que eu termino de ler, eu e meu esposo, pastor Luiz, nós recomeçamos de novo, vamos lendo. Esse ano eu estou em Eclesiastes, nesse momento, nesse mês. E Salomão, terminei de ler Provérbios, estou em Eclesiastes. E Salomão, o rei mais sábio que teve, porque ele pediu sabedoria a Deus, ele fala que tudo nessa terra é vaidade, que ele conquistou, que ele criou, que ele construiu, ele fez jardins, ele fez palácios, ele fez isso, ele desfrutou de riquezas. E depois no final ele descobriu que tudo é vaidade, porque tudo fica aqui e perece. Ele falou que até mesmo a sabedoria dele era vaidade. Porque tanto o homem tolo como o homem sábio, ele ia morrer igual, perecer igual, então tudo era vaidade. O que valia e o que vale é o que você adquire dentro da sua alma, é você estar na presença de Deus, é você saber quem é Deus. Nós temos que parar de ir para Deus por causa daquilo que Ele pode nos dar. E o que eu vejo, o que eu acho revoltante, o que eu prestei atenção, que eu estava conversando com o Espírito Santo, qual é a motivação que as igrejas estão trazendo para trazer as pessoas até Jesus? Não é para trazer as pessoas até a igreja não, porque a igreja não salva. Placa de igreja não salva. Você tem que levar as pessoas até Jesus. E o Espírito Santo vai terminar de fazer o trabalho. Não é a religião que salva, é Jesus. Primeira coisa que a igreja tem que ensinar a todas. Não é religião, não é o pastor, não é sistema religioso que salva, é Jesus. Leve as pessoas até Jesus. Mas como que as igrejas estão levando as pessoas até Jesus? Estão levando as pessoas até Jesus com a motivação errada. Eu comecei no começo falando sobre motivação. Aqui Jesus ele mostra esse texto que eu li.
A motivação do coração daquelas pessoas que atravessaram o mar para ir até eles estava errada. Elas estavam indo motivadas por interesse material, porque Jesus tinha dado de comer a elas. Mas elas não estavam vendo ainda quem era Jesus. Elas não estavam vendo que o maior milagre estava na frente dela. O Deus que se fez homem. O Verbo que se fez carne. Elas não se davam conta do privilégio que elas tinham. Nós temos esse privilégio porque se nós cremos, Jesus ele está perto de nós, ele fala conosco, ele nos ensina, ele caminha conosco. Mas eles tinham o privilégio de ter Jesus de forma física ali com eles não se derem conta do que eles viviam naquele tempo. O maior milagre do mundo, o maior privilégio que um ser humano pode ter no mundo. Eles estavam frente a frente com o Filho de Deus, mas só que naquele momento eles só viam o que ele podia dar, o milagre que ele podia fazer. E hoje isso continua. As igrejas, todas, elas estão na maioria incentivando as pessoas da forma errada por aquilo que Deus pode dar. Ah, Deus vai te curar, aquela pregação maravilhosa, Deus está te curando, Deus vai te dar a casa que você quer. Vem aquelas vezes aqueles profetas profetizar que você vai ter a casa dos sonhos. Aí a pessoa está cada vez mais motivada, não, vou ficar aqui porque Deus vai me dar. Eu vou ficar aqui porque Deus ele vai me dar, e vai me dar, e vai me curar, e vai me dar. Você tem que ir motivado, porque não, eu vou na igreja porque eu quero conhecer quem é esse Deus. Quem é esse Deus que cura? Quem é esse Deus que transforma? Quem é esse Deus que criou o mundo, que criou a natureza, que criou todas essas coisas lindas que eu estou vendo à minha volta? Quem é esse Deus que criou a mim, que criou todos os órgãos do meu corpo e faz com que eles funcionem perfeitamente em harmonia? Quem é esse Deus que me deu a vida? Quem é esse Deus que me faz abrir os olhos todos os dias? Que faz nascer o sol, como diz a palavra, sobre os bons e sobre os maus. Quem é esse Deus tão maravilhoso, com tanto amor? Quem é esse Deus que deu o seu único filho para salvar uma humanidade em pecado? Uma humanidade que não merecia. Mas o amor dele era tão grande que ele deu o seu único filho. E o amor do filho era tão grande porque o filho podia dizer não. E Deus aceitaria. Mas o amor de Jesus era tão grande. Quem é esse Jesus que aceitou morrer por mim e por você, mesmo nós não somos merecedores, mesmo nós tendo as motivações erradas, mesmo nós dando tanto trabalho, porque nós damos trabalho, mas ele aceitou morrer por nós. E ninguém faria o que ele fez. Ninguém. A pessoa que mais te ama não faria o que Jesus fez, porque nem aguentaria. Na primeira chicotada que Jesus levou, essa pessoa morreria, nós morreríamos. Porque arrancou pele, arrancou osso, ficou exposto à costela de Jesus. Essa é a motivação que eu e você temos que ter. Chegar a Jesus, ir até Deus, querendo saber quem é esse Deus. Eu lembro que quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, eu era criança. E não foi em religião, não foi em lugar nenhum. Foi minha mãe que falou de Jesus para mim. E ela não é evangélica. Nunca foi evangélica, nunca foi assim, denominação nenhuma. Mas ela me falou de Jesus. E daí depois eu comecei, quando eu aprendi a ler, eu queria aprender a ler rápido, para mim ler a história de Deus, a história de Jesus. Por quê? Porque quando eu ouvi falar de Jesus, eu falei, nossa, mas que ser maravilhoso. Quem é esse ser maravilhoso? Que amor é esse? Eu quero saber mais. E não era porque ele queria me dar, porque eu não queria nada. Eu só queria conhecer a Jesus. Eu não sou perfeita contando a minha história, porque cada um tem uma história de como chegou a Jesus, como conheceu. Aí eu comecei a ler a palavra. Eu fiquei mais fascinada ainda com o nosso Deus, com Jesus. Fiquei muito mais fascinada. Eu li a Bíblia inteira quando eu era criança. Foi a primeira vez que eu li. E aí eu quis saber mais, e aí começou toda a minha caminhada espiritual. E não era porque eu queria ser curada, porque eu queria algo de Deus. Eu queria saber quem era esse ser tão maravilhoso. Motivação. Eu queria ir até Deus para me saber quem ele era. Motivação. Não era pelo que ele podia me dar. Era pelo que ele era, por quem ele era. E quando você vai nessa busca, Deus ele vai se mostrando, se revelando para você cada vez mais. Vai ser uma vida. Você não vai ficar perfeito, eu não sou perfeita. Eu erro, tenho todos os erros. Eu sou humana. Só que você, nas experiências que você vai tendo na vida, Deus vai se revelando para você. Ele vai mostrando exatamente o que você
quer saber no coração e Ele sabe o que você quer, quem Ele é. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico, Ele é extraordinário. Não existe palavras para definir Deus. Ele é o maior tesouro que você pode ter na vida. A maior riqueza é você conhecer quem é Deus. E quando você conhece quem é Deus, você pode até às vezes sair da igreja, mas Jesus não sai de você. Você não sai de Jesus. Porque você se torna a igreja que caminha na terra. E hoje, que nem o meu esposo, ele comenta nas ministrações dele, hoje ele vai estar ministrando também quando ele chegar, que a gente vai estar fazendo um culto aqui no fundo do nosso lar. Nós temos um espaço, eu estou montando, estou decorando do jeito simples, mais aconchegante que Deus está colocando no meu coração. Vai começar os cultos agora, nesse mês que vai entrar, acho que vai marcar uma data. E porque esse sonho não é nosso, é um sonho que nasceu no coração de Deus para o nosso coração. E vai chamar Culto Minutos com Deus, como chama o nosso grupo. E como o meu esposo fala, ele sempre fala, nós queremos pregar a palavra genuína, como está aqui. Nós vamos estar orando, pedindo graça e sabedoria para o Espírito Santo, para nós pregarmos o que está aqui e passar a motivação correta. Eu não posso chegar, ministrar e falar, não, vinde a Jesus porque Ele vai te curar. Conheça quem Ele é. E às vezes tem que aprender a levar a palavra mostrando quem é Jesus, conhecendo quem é Jesus. Não é levar a palavra para você conseguir dinheiro para a sua igreja, para você encher sua igreja de pessoas. Não, é para você ter pessoas cheias de Deus, não igrejas cheias e vazias de Deus. É para você ensinar a palavra, mostrar a palavra de Deus genuinamente, sem fazer com que sem você tentar, assim, manejar a palavra para o seu próprio interesse, para o interesse da sua igreja, para ganhar dinheiro, para ganhar pessoas vazias de Deus. É para você levar a palavra de Deus para as pessoas, levar o Espírito Santo, semear a palavra, e o Espírito Santo vai fazer o trabalho na vida delas. Elas vão conhecer quem é Deus. Esse é o meu e o seu objetivo, conhecer quem é Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa. Se você anda com Ele, você vai andar, onde Deus toca, é abençoado. Só a presença de Deus traz bênçãos. Você vai aprender a ter confiança, mesmo em meio a guerras. Você vai aprender a ser forte, não pela sua força, mas pela força de Deus. Você vai aprender a ter sabedoria na prática, vivendo com Deus. Você vai aprender quem é Deus, vivendo com Ele. Você vai ter experiência com Deus, de vida, para você conhecer quem é Ele. Então, leia uma palavra, busque aquela igreja. É raro, mas ainda existe. Que ensina a palavra, que motiva a conhecer a Jesus. E você ir a Jesus, não porque Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Porque as igrejas estão com motivações totalmente erradas. Parem de pregar falando aquilo que Deus pode dar para a pessoa, mas pregue mostrando quem Deus é, para você pregador. Para você pregador, pastor, pregadora, pastora, evangelista, pregue mostrando quem Deus é, a pessoa de Deus. Faça com que as pessoas conheçam quem é Deus, quem é Jesus. E elas vão até Deus não por interesse de cura, de bênção, mesmo que elas sejam quebradas, mas elas se maravilhem com Deus e vão para Deus pelo que Ele é, enquanto elas estão conhecendo quem é Deus. E quando elas estiverem preocupadas com o reino de Deus, com as coisas de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. A cura vai acontecer sem elas perceberem. Porque se elas estão na presença de Deus, a luz de Deus já é cura. Se elas estão se alimentando da palavra, a palavra de Deus já é cura. Porque para conhecer Deus não tem que se alimentar da palavra. Mas não pregue interesse, porque Deus é amor. E Deus quer que eu e você conheça o amor dele. Deus quer que eu e você conheça o amor dele, viva o amor dele e passe o amor dele. A transformação em nosso coração é diária. Tem muita coisa que Deus está transformando no meu coração. Mudando, peneirando, purificando. Porque o amor, ele faz isso. E o amor quer fazer isso com você. Mas para isso, você não pode buscar Deus por interesse, mas buscar Deus por amor. Mais uma vez, não busque Deus pelo que Ele pode te dar, mas busque Deus porque Ele é. Medite nessa palavra, que Deus abençoe grandemente a todos, que a palavra fale ao seu coração, que haja transformação verdadeira e que você possa ter a oportunidade de conhecer
esse ser espetacular, maravilhoso, lindo, extraordinário, que é nosso Deus e que é nosso Senhor Jesus. E que é o Espírito Santo de Deus. O ajudador, que vai te ajudar a conhecer a palavra, não vai você ficar pulando e gritando dentro da igreja, não. Ele vai te lembrar e te ajudar a entender a palavra. Ele vai te aconselhar, ele vai te alertar, ele vai te levar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Um bom dia a todos, um dia muito abençoado a cada um de vocês. Fique com Deus.